ovelhas feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Uma coisa que me chama a atenção é que a mulher de Jó é pouco citada nas mensagens e nas pregações. E foi isso que me chamou a atenção para trazer nesta tarde. Uma vida cheia de inquietação pode ser o resultado de grandes perseguições, injustiça, pobreza, pouca saúde ou até mesmo uma oposição de Satanás contra a nossa fé. A autenticidade da nossa fé, ela sempre será provada por meio de aflições, mas a graça de Deus sempre triunfará sobre o sofrimento. Por isso nós devemos continuar, permanecer firmes e constantes na obra do Senhor, sempre abundantes a cada dia. Deus, Ele lida com situações elevadas demais para o nosso entendimento. Nós não conseguimos compreender a maneira que Deus trabalha, a maneira que Deus age e como Ele está falando no silêncio das nossas vidas. Não conseguimos ver as coisas com a amplitude que Deus vê. Por isso que muitas vezes a gente se desespera, entra em angústia, entra em situações até mesmo que a voz se cala, a voz fica embargada, não conseguimos falar, orar, adorar e exaltar o nome dEle. A verdadeira base da nossa fé, ela não se acha nas bênçãos que nós recebemos, nas bênçãos que temos, ou nas circunstâncias pessoais da nossa vida, nas nossas conquistas. Mas a verdadeira base da nossa fé, ela é a revelação do próprio Deus, através das Escrituras Sagradas e de uma vida de experiência de oração. Quanto mais a gente entra neste particular, destas experiências de oração, mais a gente consegue ter esta base para suportar, para sustentar aquilo que a gente não compreende, não viu, não entende, mas que o Senhor já reservou para as nossas vidas. Tem uma frase que eu costumo dizer sempre: o mundo físico verá o que já foi liberado no mundo espiritual. E já foi liberado no mundo espiritual uma palavra profética para os nossos corações aqui hoje. E Deus está dizendo para nós neste lugar que algo sobrenatural vai acontecer na minha e na tua vida, na minha casa, na tua casa, na minha causa e na tua causa, porque a base da nossa fé está em Deus, na oração e na palavra. Aleluia! Deus até permite alguns contratempos, irmãos, a fim de purificar a nossa caminhada com Ele. Deus até permite para que a gente possa ser refinado, assim como o ouro é refinado no fogo. Deus, Ele quer crente refinado também. E quanto mais refinado, mais puro. E quanto mais puro, mais íntimo. Toda aprovação resulta em uma integridade espiritual tão grande e uma humildade tão profunda com o nosso próximo, que chama a atenção de Deus. E não só a atenção de Deus, mas também do nosso inimigo. E por isso vêm os questionamentos da vida. Embora todos os métodos de Deus agir pareçam contraditórios ao nosso entendimento, nós vemos que, no fim de tudo, Ele continua sendo compassivo e misericordioso. Jó e sua esposa, em questão de segundos, perderam tudo o que haviam conquistado em anos de trabalho e de guerra. Além do luto que eles estavam aqui enfrentando, veio também uma doença terrível, tão violenta que destruiu seus órgãos, rasgou a sua carne e chegou até o osso, a ponto dos amigos de Jó ficarem tão assustados que ficaram num luto silencioso,
por 7 dias e 7 noites. Imagine chegar na casa de um amigo e ver a situação daquele amigo, daquela amiga, de uma forma deplorável, a ponto de não ter palavras para dizer alguma coisa, a ponto de não ter nem uma reação para expressar naquele momento. Ninguém foi capaz de entender a calamidade que Jó e sua casa passou naquele momento. Ninguém compreendia como que uma pessoa que aparentemente, olhando pelos olhos da carne, poderia ser tão fiel a Deus, tão dedicado ao Senhor, e de repente, do nada, no de repente mesmo, acontecer tantas coisas ruins ao mesmo tempo. Mas mesmo visitando este homem, com tudo que havia perdido, com toda a situação que estava ali passando, mesmo olhando a sua carne e toda a dor que ele sentia por conta da doença, viram que ele não murmurou. Você já visitou alguém que quando você chega na casa da pessoa para visitá-la, para orar, você foi visitada? Ser visitado por Deus na casa de alguém que precisava de uma oração, que precisava de uma visita, é porque Deus é a base daquela família. Deus é a base da fé daquele povo. Jó sabia que a verdadeira religião é desejar o céu, porque Deus era a sua maior riqueza. E quando os nossos olhos estão postos em Deus, não há adversidade, dor, enfermidade, problema que venha travar a nossa comunhão. Podemos até não compreender o que estamos passando, mas sabemos que Deus está no controle de toda a situação, e toda honra, toda glória, todo louvor é dado a Ele. É por isso que estamos aqui reunidos, para dizer: Deus, a base da minha fé, a base da minha crença, a base da minha religião é o Senhor, que é a minha riqueza. Aleluia, aleluia. Olhar a situação de Jó e ver a resistência da estrutura espiritual dele é glorioso. Mas e a esposa dele? É nesse contexto de perdas, irmãos e irmãs, é nesse contexto de dor que a mulher de Jó se manifesta. Você só vê a mulher de Jó se manifestar no capítulo 2, e os demais capítulos ela está em silêncio. Você não vê mais nenhuma palavra dessa mulher. Você não vê nenhum estudioso falar dessa mulher, e nenhum pregador falar desta mulher. O que nós vemos são críticas sobre ela, são até mesmo maus tratos nas palavras sobre ela. Mas já se colocou no lugar dela? Muitas vezes se colocamos no lugar de Jó. Só falamos da integridade de Jó, da fé de Jó, da posição de Jó, e muitas vezes dizemos que a mulher de Jó era louca. Mas e o sentimento dela? Não vale? E o que ela enfrentou com o seu esposo? Não importa? Uma mulher que havia perdido seus filhos, uma mulher que havia perdido todos os seus bens, uma mulher cujo Deus criou a cada uma de nós com uma sensibilidade aflorada, a qual Deus olha para nós e exalta o ministério feminino, porque é o próprio Deus que faz isso. E de repente aquela mulher olha tudo: perdi os filhos, perdi todos os bens, perdi tudo que eu tinha conquistado com tanto esforço com o meu esposo, e agora estou vendo meu esposo perder a saúde e vai perder a vida. E naquele tempo mulher não tinha valor, mulher não poderia sair para trabalhar, mulher não poderia fazer nada, mulher tinha que esperar tudo pelo seu marido ou pelos seus filhos, mas sem filho, e o marido doente, entre a vida e a morte. O que passou pela mente daquela mulher? O que aquela mulher estava sentindo, minha irmã? Muitas vezes eu e você sentimos, mas sentimos calada. Muitas vezes eu e você, irmãs, ali nos silenciamos para não aparecer que nós estamos o que? Surtando.
que nós estamos até mesmo deixando se levar pela situação que é caótica. Quantas vezes nós mulheres choramos no silêncio do nosso quarto, até mesmo entramos no banheiro, até mesmo no círculo de oração, dobramos o joelho, não temos palavra, mas o Senhor é aquele que tem contemplado a lágrima, o coração, a sinceridade e a dor. E hoje aqui Deus me trouxe para te dizer, mulher, que Ele é aquele que te visita, Ele é aquele que sonda o teu coração, teu pensamento, e Ele é aquele que tem honra para a tua vida, porque Ele tem visto o teu sacrifício em prol da tua casa. Aleluia. Nesse momento a mulher de Jó, com toda a dor da alma, ela se manifesta dizendo: conservas a tua integridade, sinceridade, ainda você vai permanecer assim? Em outras palavras, ela estava dizendo para ele: você vai continuar firme, com toda a tua dor, Jó, você vai continuar firme. A atenção aqui deste versículo é uma maturidade espiritual que ela ainda não tinha na sua vida. A gente viveu o sobrenatural por alguém que mora conosco é uma coisa. A gente viveu o sobrenatural por aquilo que a gente vive com Deus é outra coisa. Viver o sobrenatural de ver alguém é bonito, é glorioso, mas viver o sobrenatural na pele é doloroso. Eu digo para vocês porque a maioria aqui me conhece e sabe de todo o processo que eu ando passando acerca do câncer. Mas eu me lembro que em todas as vezes que eu fui para o centro cirúrgico, em todas as vezes, com toda dor, com toda dificuldade, o Espírito de Deus falava ao meu coração dizendo: eu te darei um novo dia. E você vai levantar e vai cantar e vai adorar. Eu me lembro que na segunda cirurgia eu tive uma parada respiratória, uma hemorragia, quase 10 horas de cirurgia, meu esposo lá fora, toda hora incomodando ali os médicos para saber, e eu não voltava, a reação eu não tinha, mas eu ouvia os médicos dizer: ela não reage, não tem mais jeito, já tentamos de tudo, mas a voz do Espírito Santo dizia: pode levantar, pode gritar, pode adorar, pode glorificar, porque eu te dou vida, eu te dou nova vida, eu te dou uma nova chance. Está entendendo, irmão? Quando tudo diz não, quando a situação diz não, quando os fatos dizem não, a palavra dele diz: é um novo tempo, é um novo dia, nova hora, nova oportunidade. Então levante e adore. Maturidade espiritual não consegue em livros, maturidade espiritual não se tem na faculdade, maturidade espiritual a gente não tem na vida de ninguém, maturidade espiritual nós temos numa vida de oração, numa vida de jejum, numa vida de renúncia, é maturidade espiritual. Aleluia. Você ainda vai conservar a tua integridade? Foi a fala de uma mulher com dor, com tristeza, com angústia, e que não tinha muita experiência com Deus. E ela diz mais: amaldiçoa a Deus e morre. No hebraico, no original, a palavra amaldiçoa é abandona, abre mão desse Deus, acusa Ele, põe a culpa sobre Ele. Diga em outras palavras: o Senhor não está me vendo? O Senhor não está me ouvindo? Olha o que ela diz para Ele. E quantos que não fazem isso nos dias de hoje? Quando a situação aperta, fala assim: Deus, o Senhor não está me vendo, o Senhor não está me ouvindo. Quantas vezes pessoas dizem: Senhor, até quando vou passar por isso? Senhor, por que estou enfrentando tudo isso? Deus, então eu prefiro morrer do que ficar nessa situação.
Mas ali naquele momento, Jó então traz aquilo que ela havia esquecido, novamente faz aquela mulher se lembrar das promessas, e Jó, com todo o sofrimento, ele diz: olha, você não recebeu o bem de Deus, e você não está entendendo o mal que veio, permitido por Ele, porque o mal não vem de Deus, mas é permitido por Ele. Você não está entendendo? E ele diz: como fala qualquer doida, assim falas tu. Não é doida de um problema mental, mas é doida de uma estupidez intelectual, de uma visão distorcida dos fatos. Aleluia! Olha aqui agora para este texto. Como falas qualquer doida, assim falas tu. Quantas vezes vivenciamos situações onde a nossa visão é distorcida pelos fatos. Os fatos dizem não, os fatos dizem acabou, os fatos dizem não tem mais jeito, os fatos dizem desiste, os fatos dizem para que orar, os fatos estão dizendo para que você vai crer, os fatos estão dizendo para que você vai permanecer fiel. A nossa visão muitas vezes fica distorcida porque as lágrimas descem, fica embaçado com a situação da vida, mas o Senhor está dizendo: não deixa a situação embaçar os teus olhos, não deixa os fatos distorcer a tua visão, não deixa os problemas desvirtuar o teu propósito, porque você foi chamada para ser milagre, foi chamada para viver o sobrenatural, foi chamada para viver aquilo que você não imagina, nunca pediu e nunca pensou, mas Deus preparou para você. Você tem essência, você tem vivência. Levar uma vida de retidão, uma vida de sinceridade e verdade com Deus, não é sinônimo de receber recompensa, mas é de possuir uma integridade inquestionável. E era isso que Deus trazia para a mulher de Jó. Você vai viver, no meio da dor, uma integridade inquestionável. Você vai viver no meio dos nãos, algo que você nunca viveu na tua vida. Você crê nesta palavra, minha irmã, meu irmão, você crê? Então você tome posse aqui hoje, porque você vai viver. Independente da crise, da situação, você vai viver. É a palavra dele que nos diz: a mulher de Jó perdeu estabilidade familiar, perdeu uma estabilidade financeira, perdeu uma estabilidade psicológica. A dor levou essa mulher num estágio de revolta muito alto. Ela foi consumida pelos medos que dentro dela já existia. E por tudo isso ela não compreendeu, não conseguiu oferecer forças e coragem para o seu esposo, para dar apoio ao seu esposo, para oferecer compaixão ao seu esposo. Ela passou por um momento de adversidade tão grande que parecia que ela ia explodir. O silêncio dela depois desta palavra foi tão grande que no decorrer dos capítulos essa mulher não dizia mais nada, mas permaneceu firme do lado do seu esposo. A princípio parecia então que ela não tinha um entendimento de tudo aquilo, parecia que a visão estava distorcida, mas por fim de ouvir o que o seu esposo disse, recebeu bem. Então agora também dá glória. Quando vem o mal, ela silenciou e falou: eu vou permanecer calada, não sei o que dizer, não sei que palavras que eu vou colocar aqui, porque pode ser que tudo que eu fale vire contra mim, mas em silêncio eu vou ver e ouvir e sentir o que Deus tem preparado para minha casa e para minha vida. Em silêncio, mas em espírito de oração, em silêncio, mas em adoração, em silêncio,
É por isso que a gente olha e vê o que significa a alegria na esperança. O que significa paciência na tribulação? O que significa perseverar em oração? Olha a situação que nós vemos aqui da mulher de Jó. E quando a gente começa a buscar a palavra na sua raiz, a gente passa a compreender alegria. É sinônimo de produção, fecundidade. Não é apenas sinônimo de felicidade, mas vai além. E quando se fala de esperança, se fala de algo que vai ter êxito. Então, quando a Bíblia diz alegria na esperança, a Bíblia vai dizer fecunda com êxito. Produza algo que vai ficar marcado para a história. Como? Na sua atitude, no seu comportamento, na sua vida. A nossa vida fala mais do que palavras. Aleluia. Alegria. A mulher de Jó ainda não tinha esse momento de fecundar com êxito aquilo que Deus tinha permitido eles passar. Mas então ela passa pelo momento da paciência na tribulação. Essa paciência na tribulação que faz ela ficar em silêncio. E eu estava estudando a raiz da palavra e percebi que a paciência, ela não é somente a capacidade de não desistir ou de aguentar. A paciência, ela traz duas palavras gregas como macrotimia, macro de grande e timia de ira. Aí se você olhar, você fala assim, meu Deus, grande ira, mas timos é respiração, grande respiração? Não, pelo contexto que a Bíblia nos orienta é grande disposição de controlar a ira, respirar fundo, ou seja, aquietar o teu coração, aquilo que pesa, aquilo que aperta, aquilo que parece que você está numa moinha, parece que a gente está passando pelo funil, e vai passando gemendo, chorando, gritando, mas o Senhor está dizendo, olha, paciência é isso, é macrotimia, é grande disposição de controlar essa ira, esse sufoco. Só tem disposição quem entende a obra dele, e só entende a obra dele quem tem intimidade com ele, e só tem intimidade com ele quem se entrega para ele, e só se entrega para ele quem tem certeza de quem ele é. E se você tem certeza de quem ele é, levante a tua mão e adore, porque é tarde de derramar calaxéria. Você ter disposição de controlar, de respirar fundo, de confiar, de ter estabilidade, constância, como se fosse uma âncora lançado no mar, aonde não deixa o barco à deriva, aonde impede que o barco fique para lá e para cá, mas o barco vai ter um norte, o barco vai ter uma firmeza, o barco vai ter aonde ancorar. O teu barco não vai afundar, minha irmã. O teu barco não vai afundar, meu irmão. Cristo está dizendo, eu estou controlando o vento, o mar, a tempestade. Paciência. Paciência. Aleluia. Nas entrelinhas do silêncio de Deus, Deus fala para a mulher de Jó, paciência. Controle. Você não sabe o que eu preparei para você é grande. Você não está entendendo hoje que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo, mas amanhã você entenderá. Essa paciência, esse momento é entender que é um patrimônio de Deus. Ele disponibilizou para nós, irmãos.
Ele disponibilizou para que o nome dele seja glorificado. Não é a minha força, é a força dele. Não é a tua força, é a força dele. Não é a nossa glória, é a glória dele. Não é o nosso poder, é o poder dele. Não é porque falamos, fizemos ou acontecemos que fez aquilo tudo. Não, é ele que opera tudo em todos. A minha oração é parte minha, é o ar que eu respiro. Mas o milagre ele faz se ele quiser, na hora que ele quiser, no tempo que ele quiser, conforme ele quiser. É a hora dele, é o tempo dele. Aleluia. Mas é necessário ter esse momento. E quando a gente olha aqui, faltava então uma esperança para a mulher de Jó. Mas uma esperança não do verbo esperar. Uma esperança do verbo esperançar. É tão diferente quando a gente fala aquilo que o Senhor nos orienta. Porque a esperança do verbo esperar é fácil. Eu já estou com foco, eu tenho um norte e eu espero naquilo que eu já estou pedindo. Mas esperança no verbo esperançar é levantar quando parece que não tem saída. É ir atrás daquilo que eu nem sei o que eu vou buscar. É construir aquilo que eu nem imagino porque eu não tenho as ferramentas ainda ou o material. É não desistir e é ir até o fim. Esperança do verbo esperançar, ou seja, eu não desisto. Esperança do verbo esperançar, eu não abro mão de Deus. Esperança do verbo esperançar, eu não vou olhar para A ou para B ou dar ouvido a palavras contrárias. Esperança do verbo esperançar, eu vou ficar então na posição que Ele me chamou e vou caminhar e marchar aonde eu não sei para onde eu vou, mas Ele já criou o caminho, Ele já tirou todas as pedras de tropeço e Ele já colocou um trilho novo para eu pisar. Então eu vou, esperança de esperançar. Aleluia. Alemando que manahas. Irimando rabacapaxerianai. Iramandarava serica manahaya sou. Aleluia. Aleluia. Tem uma história, irmãos, que me chama a atenção. É a história de um leão selvagem e o domador de circo. Esse domador, então, quando o dono do circo resgata este leão e leva, entrega para o domador e diz: olha, deixa ele pronto, porque assim que ele estiver pronto, ele vai fazer todas as acrobacias que nós queremos aqui no circo. Toda semana, aquele domador de circo ia lá e deixou o leão dentro de uma jaula, baixinha e pequena, a ponto do leão não conseguir nem andar, nem se mexer direito. E ele ficou preso ali por muito tempo, mas toda semana o domador ia lá e olhava bem nos olhos do leão. Olhava nos olhos, ia para o dono do circo e dizia: ele não está pronto. Na outra semana ia lá de novo, olhava para os olhos e dizia: ele não está pronto. Depois de meses o leão ali, trancado naquela jaula, o domador chegou perto dele, olhou nos olhos e falou para o dono do circo: agora ele está pronto. E o dono do circo, sem entender, falou: mas como que você sabe que agora ele está pronto? Porque ele perdeu o brilho nos olhos. E quando perde o brilho nos olhos, vira fantoche. Faz o que quiser. Pode pisar, subir em cima dele, bater, machucar, furar, até mesmo puxar, arrancar todo o pelo que ele tiver, ele não vai reagir. Quem tem paciência, quem tem esperança do verbo esperançar, quem tem alegria no Espírito de Deus, não perde o brilho dos olhos. O mundo, o inferno quer nos enjaular, quer nos oprimir, nos prender, quer até mesmo tentar nos fazer de fantoche, mas nós temos um Deus que guerreia por nós, um Deus que diz: eu sou contigo, aonde quer que fores, eu estarei contigo, em todos os lugares
Como está o nosso relacionamento com Deus? Como que nós estamos? Será que nós temos esperado construindo algo? Ou esperando só aquilo que nós desejamos? Será que nós estamos vivendo no automático? Ou nós estamos com tempo de ouvir Deus? Será que os roubadores de tempo têm roubado a primazia do que é dele? Ou temos deixado de lado esses roubadores e prontos a ouvir o que o Senhor tem para nos dar? A mulher de Jó precisava entender o que é ser produtivo no meio das dificuldades. Produzir em terra seca é só fé, irmãos. Quem que produz em deserto? Quem conhece Deus. Quem que canta quando não tem motivos para cantar? É quem conhece Deus. Quem adora quando o motivo é para chorar? É quem conhece Deus. Produzir em meio à dificuldade é quem conhece Deus. Crescer e florescer aonde Deus plantar é quem conhece Deus. Eu não preciso de condições favoráveis, mas eu crio uma condição favorável porque eu dependo dele, eu creio nele, confio nele. Produza uma condição favorável em condições desfavoráveis. Isso é fé. Era isso que Jó passou para a esposa dele, e ela observando, ela começou então a silenciar e entender a maneira que Deus trabalha, a maneira que Deus queria. Eu quero profetizar algo aqui para você nesta tarde, só para quem crê. O céu vai destravar ao teu favor, no momento que você adorar, quando tudo parecer perdido. Se você está enfrentando algo que parece perdido, impossível, Deus está dizendo, então adore, que o céu destrava. Glorifique que o céu destrava, o céu destrava, o céu destrava, aleluia. O céu destrava. Isso aqui a gente vê no capítulo 14, quando Jó declara a esperança. Há esperança para a árvore que ainda que se for cortada. Há esperança, e se ainda cessar os seus renovos, e se ainda envelhecer a sua raiz, ao cheiro da água, ao cheiro da água, ao cheiro da água. A água está descendo, a água está brotando. Arabacapaxé. Olha a água descendo aí, água desce, raiz brota, água desce, árvore cresce, água desce. Vai brotar. Vai brotar, vai brotar. Está sentindo o cheiro da água aí, irmão? Está sentindo? Está sentindo, irmão, o cheiro da água na sua vida? Está sentindo? A porta está fechada, ao cheiro da água adore. Adore, a porta se abre. A enfermidade, ela é para a morte. Adore, adore que Deus reverte o quadro. Sobre a face. Iricandoremas. Alamaché. Aracamanassé. Tenha disposição de ser controlada pelo Espírito de Deus. Tenha disposição. Às vezes nós somos levados à cruz. Às vezes nós passamos por adversidades para servir de exemplo para alguém. É para servir de exemplo para alguém. Quantas vezes eu falei com Deus, Deus, o Senhor não me ama. Você já falou isso, irmão? Já falou, irmã? Falei, o Senhor não me ama, Deus. Porque eu saio de uma e entro na outra. Eu passo dessa para melhor. Mas não para melhor ainda do céu. Mas eu saio de uma e entro na outra, Jesus. Que negócio é esse, Deus? Era um câncer num lugar, foi para outro. Fez a cirurgia, tirou do outro, foi para outro. Fez a cirurgia, tirou do, foi para outro.
Agora é um câncer no pulmão, que pelos médicos não era nem para eu estar pregando, mas Deus é bom que eu até grito. Aleluia. E falando com o Senhor e dizendo: Deus, por que de tudo isso? Para que de tudo isso? E o Senhor dizendo: tem alguém que eu estou trazendo para perto de mim, através de você. Tem alguém, minha irmã, que Deus vai trazer para perto dele, através de você. Tem alguém, meu irmão, que Deus vai salvar através de você. A tua lágrima não é em vão, teu sofrimento não é em vão. Às vezes somos levados à cruz para produzir libertação, para produzir transformação. E Deus está dizendo aqui nesta tarde: através de você alguém será salvo, liberto, transformado, convertido, curado. Deus traz à existência o que não existe. Aleluia. Provações servem para propósito divino. E propósito divino constrói caráter. Propósito divino permite que a gente se identifique com a dor dos outros. Propósito divino traz a glória de Deus e nos ajuda a ser mais crente. É propósito divino. Então não é para reclamar, para murmurar. Se apaixonar por Deus, como nós vemos no texto sagrado, é buscar Ele e ter a maior aventura da vida, porque a gente encontra Ele e tem a maior realização humana. Então olhar para tudo isso é a gente passar pela inspeção de qualidade divina. Você sabia que a nossa oração passa por essa inspeção? Quando a gente ora, intercede por alguém ou pede algo para Deus, Deus passa pela inspeção lá da alfândega. A alfândega de Deus está olhando, deixa eu ver se o produto é bom, deixa eu ver se o produto é original, se vai receber o selo de garantia, deixa eu ver se a oração está sendo sincera, deixa eu ver se a oração, aleluia, está segundo a minha vontade, porque eu vou fazer primeiro efeito, vai ser nela. O primeiro efeito vai ser nele, é ele que está clamando, ela que está clamando. O efeito primeiro vai ser dentro dele, dentro dela, para depois eu fazer aquilo que ele quer, que ela quer. Quando perseveramos em oração, entendemos o propósito de Deus, aceitamos o propósito de Deus e mantemos um relacionamento íntimo com Ele. Eu aprendi, irmãos, que sem oração não há cristianismo. Sem oração não há Pentecoste. O que sobra é só racionalismo e intelectualidade vazia e estéril. Sem oração não há triunfo. Sem oração não há intimidade. Sem oração as portas não abrem. Sem oração o céu não destrava. Sem oração a gente não é curada para depois curar. Sem oração a gente não consegue entender os princípios bíblicos. Não basta falar de oração, não basta ler sobre oração, é preciso orar. Não basta conhecer sobre oração, é preciso orar. Por que a gente vê nos dias de hoje tanta disputa de cargo? Porque eu canto, porque eu prego, porque eu faço, porque eu sou mais, porque eu sou grande. Por quê? Porque está faltando um pouco de propósito de oração. Orar para a oração fazer efeito em nós, orar para a oração nos converter, orar para a oração nos libertar, para depois fazer aquilo que nós pedimos ao Senhor. Precisamos entender o que é que o Senhor quer de nós. Precisamos aceitar a vontade soberana de Deus em nós. Precisamos orar ardentemente e profundamente, primeiro pela presença de Deus. Deus, eu preciso da Tua presença. Sem a Tua presença eu não vou sair do lugar. Sem a Tua presença eu não quero mais nada nessa terra, eu quero a Sua presença. A Tua presença me fortalece, a Tua